Vamos falar agora do nosso quadro Saúde da Mulher? Roda a vinheta. E olha só, a gente continua falando das fases da gravidez. No último programa, nós paramos falando ali no terceiro mês. E agora a gente volta a partir do quarto mês. Doutor Belarmino já está aqui comigo, querido. Tudo bem? Boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa, né? A ideia é continuar falando, porque são 9 meses e a gente tem que falar de todos, né, doutor? Perfeito. E a gente parou no terceiro mês, que é bem uma fase de divisão, que é a fase embrionária, e agora, entrando no quarto mês, o bebê deixa de ser um embrião e passa a ser um feto. Mas me parece que nós temos uma novidade para mostrar aqui na telinha, antes de começarmos, né? É pra tem já? tudo a ver com o tema. Eu acho que sim, né? Vamos Olha começar lá, gente. comemorando. Coloca lá na nossa tela que é nosso orgulho aqui. Nasceu ontem o Miguelzinho, filho da nossa amada Susan Germer. Saudável, 3,3 kg e parto normal. Corajosa, né, Corajosa, doutor? uma guerreira, um exemplo. Para quem estiver em casa e só pensa em cesariana, está o exemplo da Susan. A Susan teve parto normal, lindo bebê, disse que está tudo bem. E a gente aqui estava ansioso na torcida, né? E agora o Miguelzinho veio aí para deixar a família ainda mais linda e brilhante. Ai, eu fico Desejar muita saúde, né? Muita pra saúde. Susan, para o Miguel, para o Miguelzinho que chegou agora. Isso aí. E que tem uma história veio aqui conosco da RIC. Sim. E uma bonita história, né? Exatamente. A Susan que já passou por aqui é nosso exemplo, né? Então a gente deseja aí tudo de bom e a gente fica muito feliz por vocês, viu? Um beijo enorme. Vamos lá, aproveitando então, falando de gravidez, né? A gente continua então do quarto mês, doutor. A gente começou já falando do primeiro, segundo, terceiro, o que acontece nessa fase. Agora no quarto mês, quais as mudanças que acontecem no corpo da mãe e também para o bebê? Para a mãe, principalmente, é o período que começa a formação do colostro. A mama começa já a se preparar para produzir aquele leite que depois ela vai poder, por 6 meses, 1 ano, por tempo que a genética também ajudar, que ela possa amamentar. E o bebê, a grande transformação no quarto mês é que ele passa a trocar as cartilagens, que o corpo dele é todo formado por cartilagem. Começam a se formar ossos. A parte óssea é formada. Já é bem audível o batimento cardíaco, já dá de ver o sexo do bebê. Há alguns leves movimentos, mas o aparelho digestivo e o cerebral não estão totalmente ainda formados, estão em fase de formação. A grande virada que ocorre mesmo vai ser no mês seguinte, que é no 5º mês. Eu não sei se nós temos imagem aqui para uma arte... Precisava confirmar isso, gente, se a gente tem as imagens certinhas ali para ajudar. Para ilustrar só. Olha a lindeza. Poderíamos, acho que João, pode adiantar um pouquinho, Diego, que a gente já até o viu 5º mês. Isso, né? até o 5º mês. Então, no 5º mês ocorre uma grande virada, que é a seguinte: o bebê ele vai deixar aquela barriga oculta, digamos assim, porque até o 5º mês, a mãe, o bebê ele fica atrás da pelve, tem uma proteção óssea. A partir do 5º mês, não tem mais como esconder muito uma gravidez. 5º mês é qual semana, doutor? O 5º mês, aqui é o quarto, vai ser com 20 semanas, é o próximo quadro. Isto, perfeito. Aí. Então, aqui o bebê ele já fica proeminente, o bebê ele sai de dentro da pelve e ele começa a ganhar volume, ganhar tamanho. O bebê aqui que a barriga da mãe, começa a ficar proeminente. A ficar maior. Ela pode até fazer alguns ajustes e tal, mas assim, já é evidente a presença do bebê. E é a fase da mulher também que ela tem que tomar muito cuidado, a fase cosmiátrica. Por quê? Porque pelo fato do bebê começar a ganhar corpo, se desenvolver, ele passa a distender a pele, mucosas e o colágeno. Então é uma fase que tem que hidratar muito o ventre, passar protetor solar, porque é uma mudança de pigmentação da pele também. Isso então, é importante, é né? muito a gente importante. Vê mancha de gravidez. Mancha de gravidez. E a mais característica é uma em forma de borboleta que fica ao redor dos olhos, que é típica da gravidez. Mulheres que depois, vida fora, vão a dermatologista, que tentam retirar, dá até para amenizar. Mas assim, retirar totalmente fica um pouco difícil. E então, cuidado com a parte estética, né? Protetor solar, que não deixa de ser também uma questão de saúde, porque se tiver algum sinal, alguma coisa que possa prejudicar essa mãe, ela vai estar bem protegida. E para não perder
a feminilidade, a vaidade, tem alguns produtos específicos que podem fazer com que a mamãe se adapte a esse crescimento do bebê, que não é tão natural. O ventre dela poderia ser bem justo, digamos assim, e de repente há um processo evolutivo, se expande, exatamente. Então, o 5º mês ele mostra essa mudança importante. Até, doutora, é importante a gente lembrar que a gente está aqui nesse novo formato aqui justamente para você em casa que tem dúvida, ou quer engravidar, ou já passou, ou está grávida, enfim, que tem uma dúvida, manda aqui, o doutor está aqui ao vivo para tirar todas as tuas dúvidas, que é para ajudar mesmo a você passar uma gravidez bem mais tranquila. Então entra lá no nosso Facebook, tem lá o post, coloca lá pra gente a pergunta que a gente já vai ler ao vivo, vai colocar aqui na telinha para te responder na hora, né, doutor? Inclusive, eu já estou guardando algumas perguntas ali, que eu quero daqui a pouquinho para a gente responder, né, doutor? Com certeza. A intenção é que a mãe possa saber o que está acontecendo com ela e com o filho, para saber se é normal ou não. Exato. Porque mesmo que não seja a primeira gravidez, sempre tem uma novidade. Uma novidade. Nenhuma gravidez nunca é igual. É a mesma coisa, vindo do mesmo pai e da mesma mãe, pode ser 5, 10 filhos ou 2. São completamente diferentes. Não vão ser iguais. Exato. Mesmo gêmeos, que eu já tive a oportunidade de fazer alguns partos de gêmeos, entrando no consultório eu sei direitinho quem é o Tiago, quem é o Felipe, por características, por conduta, dá para saber. E vindo do mesmo pai e da mesma mãe. Então, a gravidez também, mesmo para aquelas que já não são de primeira viagem, vão acabar descobrindo aqui conosco que tem alguns detalhes que são muito importantes e que às vezes não tiveram na primeira gravidez, mas podem ter na segunda ou na terceira. E que pode ajudar agora, né? Com certeza. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui no 5º mês, já que você falou que vai crescendo a barriga e tal, começa a expandir, né? A crescer. As mulheres se preocupam bastante com como vai ficar o corpo depois. Então, estrias, né? Essas coisas. Cremes são permitidos? Tem alguma orientação que pode ou que não pode? Porque muitas abusam mesmo para evitar essas estrias. Adianta ou não adianta? Então, assim, o mais importante é saber que soluções simples, como óleo de amêndoa, por exemplo, manipulado, existe um mercado hoje cosmiátrico para gestante muito forte e com produtos assim de valores absurdos. Então, dizer para a mamãe que está em casa assim que não é por ser da marca tal, da grife, se ela quiser ter uma gravidez bacana, ela pode fazer uso de fórmulas simples à base de óleo de amêndoa, que tem um cheiro específico, inclusive, mas em farmácia de manipulação se consegue obter esses hidratantes por um preço muito acessível e fazendo com que ela mantenha a autoestima e que essa transformação que ocorre na gravidez, ela possa reverter no pós-parto imediato. E não faz mal para o bebê. Não faz mal. Isso que é importante, vai depender, né? É o mais importante. O ideal é que o profissional que atende a mamãe, o obstetra, indique esses produtos. E aí ela vai numa farmácia de manipulação e faz esse procedimento. Não precisa ser de grife. É um simples óleo de amêndoa, ele já dá conta do recado. Porque a gente, na verdade, acaba pagando marca, né? E se for um produto bom que o E é um mercado que vem crescendo muito. E a gente vê que às vezes a mãe deixa de comprar vitamina ou antianêmico para comprar algo de estética. Olha aí, outro perigo. Então tá bom, cuidar também da gente, né? Tem que cuidar da mãe e do bebê, os dois juntos. Bora lá, qual o próximo passo, doutor? Agora nós vamos para sexto mês. Vamos ver lá. O sexto mês, imagem, gente. O bebê ele já vai estar... a mãe ela começa a ter as consequências desse ganho de peso do feto. O que ocorre? A coluna ela começa a ficar um pouco mais saliente. O peso do bebê força a coluna da mãe. Então, se a mãe tiver uma artrite, uma artrose, alguma hérnia de disco, alguma coisa assim, essa gravura mostra muito bem a coluna, mostrando que o peso do bebê faz com que a coluna fique postada um pouco mais para frente. E essa é a principal ocorrência aqui no sexto mês. O bebê já tem uma maturidade um pouco maior, ele já consegue poder... aqui, parte... doutor, que a gente vê uma alteração? Isso, na lombar, na coluna lombar da mãe. Bem nessa região, pelo fato do feto estar na frente... Mas o corpo está preparado para isso? O corpo está preparado. Nesse sexto mês, o desenvolvimento do feto, tanto as cartilagens, as articulações do quadril, começa a se expandir e facilitando já para adequar para quando chegar o 9º mês, o bebê poder, juntamente com contração, dilatação, a mãe vir a ter um parto teoricamente normal. Né? Então é uma alteração normal. Mas se a mãe tiver alguma alteração prévia, isso poderá eventualmente ficar mais saliente. Eventualmente, se ela tem uma hérnia de disco, houve uma queda, houve algum problema
anteriormente de saúde, alguma coisa que envolva a parte da coluna, ela poderá ter alguma alteração. Nesse caso, o Pilates ajuda bastante. Era a minha pergunta, algum exercício aí que pode ajudar? Porque gente, vai causar algum tipo de dor? Vai. Desconforto, Desconforto forte. E na gravidez, a gente havia comentado anteriormente, os principais exercícios físicos são a hidroginástica, a natação ou o Pilates. Sim. Porque não pode ter impacto. A partir do momento que tenha, eventualmente, impacto, pode ocorrer um trabalho de parto prematuro, porque é uma força externa que está atingindo o ventre da mãe e podendo estimular as contrações. Sim. Então, aquelas contrações baixas podem virar contrações efetivas e levar a um trabalho de parto prematuro. Quer dizer, o Pilates, além de ser bom... Ele vai né? alongar a mãe, Vai né? alongar. Na E companhia essa de um questão da fisioterapeuta, além de alongar, vai fazer com que a mãe se sinta bem com o próprio filho. É uma questão de harmonia, tanto Sim. mãe e quanto filho. Os Exato. dois ficam melhor. Exato. Vamos lá para a próxima, gente? Temos mais uma imagenzinha? Agora vamos para a 28ª. Aqui começa a ter uma grande alteração, a gravura mostra, tem o fígado, que é essa parte mais escura ali acima, e essa parte amarelada é o intestino. A mãe passa a ter alterações digestivas. Por quê? Porque o bebê começa a comprimir o estômago, o fígado, a vesícula. Então, aquele enjoo que ela tinha lá no começo da gravidez, ela começa a ter agora nesse período, mas não por uma questão hormonal, porque até o 3º mês é uma questão hormonal. Sim. Aqui é uma questão física. O bebê compete juntamente com a mãe pela vesícula, pelo fígado, então a digestão vai ficando mais lenta. É o período que a mãe tem que fazer várias refeições ao dia, em menos quantidade, por mais vezes, para não poder competir com o feto. Porque senão o próprio feto faz com que regurgite, volte a alimentação da mãe. Então ali é outro tipo de enjoo, mas vai outro tipo de voltar enjoo. Vai resolver, ele vai se adaptar, mas nesse momento, nesse 7º mês, ele empurrou a parte digestiva para cima. Tá bom. Depois, agora falta o 8º e 9º mês? Exato. Então tá bom, vamos dar uma paradinha, tomar uma água? Vamos lá. Então vamos lá, a gente para rapidinho, mas depois tem mais sobre gravidez aqui. Manda a tua pergunta, eu já vou ver quais são aqui e a gente vai responder, tá bom? Até daqui a pouquinho. Vamos continuar falando agora de saúde da mulher. Dr. Belarmino aqui falando das fases da gravidez. Eu não tenho nenhuma dúvida que você em casa deve estar aí, ó, com a cabeça borbulhando, cheio de pergunta para fazer. Já tem algumas aqui que a gente já vai colocar aqui. Vamos só continuar então o 8º mês, doutor? 8º mês. Vamos lá. Perfeito. Bom, a próxima ou essa aí? É a próxima. Próxima, gente. 32ª semana. O Deluca falou que eles não entendem de tempo de gestação, por isso que mas eles eu estou se perdem. explicando. Mas eu também, tá, Deluca? Eu Tá também certinho. não sei. Perfeito. Então, Aí. aqui, ó, o medo de todo casal é de ter um filho prematuro, porque a prematuridade implica, principalmente, da parte pulmonar do bebê não estar madura, onde eventualmente pode acabar numa incubadora, alguma coisa isso assim. é um medo. Então, essa fase, o bebê ele é grande, ele já tem tamanho, mas ele não tem maturidade. Então, o que ocorre? O bebê ele está preparando ainda essa parte pulmonar dele, mas em contrapartida, pelo aumento de volume, ele comprime a parte do pulmão da mãe. A mulher tem muita dificuldade para respirar, ela praticamente deita sentada para poder inspirar e expirar melhor. Uma posição que facilita para ela. Exato. E quanto à posição, né, que a gente havia comentado também no último quadro, é do lado esquerdo, porque do direito, como a gente está vendo aqui, passa uma veia que traz todo o líquido que estão nos pés, nos tornozelos. Então, há uma fase de muito inchaço a partir do 8º mês. Então, deitando do lado esquerdo, a mãe desbloqueia essa veia e essa veia passa a levar mais sangue para os pulmões da mãe, fazendo com que a mãe tenha menos dificuldade para respirar e o bebê também receba um aporte sanguíneo maior. A gente vê mesmo as mamães que estão ali nos últimos meses de gestação, ali do 8º para o 9º, como ficam mais inchadas, né? Incham muito e assim é até meio sofrido para quem acompanha e vê. No nosso caso, assim, a gente fica também torcendo para passar essa etapa, porque o bebê tem tamanho, tem volume, tem peso, mas ainda não está maduro para poder nascer. Isso aí. Podemos pular para a 9ª, então? Vamos lá. 9º mês. Essa é o apogeu, né? E agora é a hora de expectativa, a família toda esperando. Exato. A partir da 36ª semana, o bebê ele já tem a parte pulmonar dele preparada. É a última parte que vai ser preparada. Por isso que a gente tem tanta preocupação com a prematuridade. Nessa fase, o pulmãozinho já está pronto, a bacia ela já se dilata, o bebê ele
teoricamente, ele costuma em 90% dos casos ficar com a cabecinha para baixo para o nascimento, não sentadinho, são as exceções. E a bacia dilata, o bebê desce, encaixa, mas ainda não tem as contrações nem a dilatação. A dilatação e contrações, teoricamente, o período ideal é a partir da 38ª semana. Aí o bebê está preparado e a mãe também. E desde já o colostro já está virando leite, a mãe sente que contrações mais frequentes, a contração ela não surge de uma hora para outra, ela começa bem levezinha e com o andar da gravidez ela vai se intensificando. Chega nesse período, a dor passa a ser uma contração. Então a gente tenta explicar no consultório que, tendo 3 contrações de 10 segundos ou 30 a cada 10 minutos é um trabalho de parto. Porque às vezes a mãe tem uma contração de 20 segundos por hora e já vai para a maternidade. É muito cedo, ela vai aguardar muito tempo. Então, o trabalho de parto é a partir do momento que a mãe estiver tendo 3 contrações de 30 segundos, pelo menos a cada 20 minutos. Vamos botar agora as perguntas aqui do nosso público? Vamos lá. Tem as perguntinhas do Face já até, depois eu quero colocar aqui, tem mais perguntas que mandaram em inbox. Vamos ver aqui a Jéssica Rosa, né? Isso. Olá, boa tarde. Tenho dúvidas sobre o parto. Ah, obrigada. Aumentaram a fonte aqui. Estou na 16ª semana, mas tenho parto de cesárea recente de 5 meses. Quais os cuidados que eu devo ter e os riscos? Ô, Jéssica, o seu, como é recente, você acabou de ter uma cesariana, o indicado para não ter uma ruptura de útero é repetir a cesariana novamente. Até por uma preservação do seu útero, porque tem uma sutura recente e pode ter uma ruptura de útero. Então, é indicado uma cesárea. Mas o seu médico é quem vai definir sobre isso, ok? Beleza, vou aproveitar aqui em inbox, tá, gente? Que a Jéssica Cordeiro mandou. Boa tarde, estou com 38 semanas e quero ter parto normal e gostaria de saber o que é bom para dilatar. Bom, a dilatação... Aguardar. A dilatação ela é algo espontâneo. Então, assim, se a gente acelerar esse processo da dilatação de uma forma artificial, a gente vai estar podendo correr o risco de prejudicar o feto. É algo fisiológico, biológico e que ocorre de maneira natural. Então, não existe indicação para se acelerar de uma maneira natural a contração do parto. Paciência que é indicado. É paciência, bastante paciência. A gente falou aqui, ó, mas a dúvida da Eliane Antunes, o que pode ser usado para prevenir as manchas no rosto? Berenice, Eliane, né? Isso, Eliane. Aquilo que a gente comentou há pouco, o protetor solar está indicado em todas as fases da vida da mulher, principalmente na gravidez, que ocorre uma alteração da pigmentação, não só na face, mas no mamilo, na região do abdômen também ocorre essa alteração. Então, mais do que nunca a mulher, para não ficar com essas manchas no pós-parto, ela deve usar durante o pré-natal um protetor solar de origem idônea, de origem boa, indicado pelo seu médico. Sempre cuidar com isso Sim. também, né, doutor? Rafaela também mandou em inbox, Rafaela Schaeffer. Boa tarde, estou assistindo o Ver Mais. Obrigada, tarde, linda. Olha só, tenho uma dúvida. Estou de 35 semanas e gostaria de saber se a diarreia com muita dor é sinal de que o parto está perto. Não, 35 semanas ela já está com de 7 para 8 meses, já está completando. O que pode ocorrer é alguma outra alteração. O feto ele não desencadeia nem diarreia. O que pode ocorrer na gravidez com frequência, as mamães que estão em casa nos assistindo, é a constipação, a prisão de ventre. Isso é mais preocupante? É mais preocupante porque, devido ao líquido amniótico, a mãe tem que ingerir muito líquido para suprir esse líquido amniótico, o que o bebê precisa e o que ela precisa também. Então, há um ressecamento da parte intestinal, podendo dar uma constipação. Mas a irritação, diarreia, não é da gravidez em si. Tem que ver um outro fator. Você acha que dá tempo mais uma perguntinha, João? Para ser rapidinho? Então vamos lá. A Marília Rosa, beijo Marília. Já tive 2 abortos, o primeiro foi em 2010, tenho uma filha de 10 anos, a gravidez dela foi normal, não tive problemas. Ela quer saber aqui se ela pode tentar engravidar ou deve esperar mais um tempo. A princípio foi só uma formação, estava de 9 semanas e ela não tinha batimento cardíaco. Tá. Então, é Berenice, né? Marília Rosa. Marília Perdão, Rosa. Marília, é o seguinte, a maior parte que a gente já conversou aqui de abortamento é por má formação. Nenhum casal está livre de poder ter um bebê mal formado na hora da fusão dos gametas. Não significa que isso é hereditário, que isso vai acontecer novamente. Não é para ter medo, é uma autoproteção do corpo para evitar que esse casal tenha algum problema
com um filho especial no futuro. Então o corpo reconhece que esse bebê ele tem algum problema e ele é eliminado. O ideal, depois de um parto, estando na vida fértil, que é ali abaixo dos 35, 38 anos, o ideal é esperar pelo menos uns 90 dias, tomar uns polivitamínicos, fortalecer o útero e depois tentar uma outra gravidez. Mas não significa que vai ocorrer novamente. Maravilha. Doutor, sempre maravilhoso ter você aqui com a gente e ter as perguntas do nosso público respondidas na hora. Eu que agradeço. Imagina. Vamos nessa então, fechar o nosso Ver Mais de hoje? Vamos lá. Com essa linda companhia, então, nosso Ver Mais termina aqui, mas amanhã, encontro marcado, viu, gente? Não vai perder o nosso Ver Mais dessa quinta-feira. Beijo, até lá.